dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Barreto, cientista político, você já está acostumado. E hoje a gente está aqui em mais um episódio do podcast Capital Político com o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, de Divinópolis, né? Cidade que você foi prefeito. Sim. E reside atualmente. Aliás, uma cidade maravilhosa. Tenho Com boas certeza. lembranças de Divinópolis. Deputado, muito obrigado pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui, ainda mais uma semana de votações tão decisivas, né, dentro do Congresso Nacional, na qual eu acho que não apenas a gente está definindo, né, uma política A ou B, mas a gente está definindo coisas que vão ecoar durante muito tempo. Com certeza. Mas, antes de tudo, obrigado pela presença, deputado. Bom, cumprimentar o Leonardo, cumprimentar a todos que tiveram a oportunidade de nos assistir, nos ouvir. Eu fico grato pelo convite, é uma oportunidade de participar num podcast que eu sei que hoje já tem grande penetração, especialmente um público qualificado que gosta de uma informação precisa. Estou à disposição para a gente bater um papo, não só sobre capital político, só sobre a capital, mas sobre política no Brasil inteiro, Muito especialmente bem. Minas, né? Sem esquecer de Divinópolis, São Tiago, toda Minas Gerais, que eu amo muito. A política é sempre local, né, deputado? É verdade. A gente está aqui em Brasília, mas a política acontece lá no município. É isso. Mas, deputado, não tem como a gente começar, né, a conversar sobre Brasília, sobre o processo político, sem falar do dia seguinte dessa condenação que sofreu o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF. Como é que foi a reação do PL, da oposição, e qual que é o planejamento, se é que existe, né? Dado que essas circunstâncias sempre são excepcionais e até fogem da política, né? Uhum. E qual que é, como é que o PL está vendo o futuro, né, dentro dessa situação? Olha, Leonardo, antes da gente fazer uma análise do futuro, das consequências disso, é importante a gente fazer uma análise da origem e do que de fato que representa isso, inclusive, aí sim, para o futuro da democracia, não só do Bolsonaro, para o futuro do Bolsonaro. Se essa situação se mantém, é uma espécie de condenação à morte política e talvez até à morte física, né? Infelizmente, a gente sabe que a saúde do presidente não é boa, mas aí é preciso fazer uma análise disso. Uhum. É claro que, às vezes, a gente está vivendo um momento em que tem pessoas que estão literalmente cegas, ou surdas, ou alienadas de fazer uma análise do ponto de vista do ser humano e da justiça. Isso. Eu acho que eu me sinto bem à vontade para fazer, embora, claro, alguns podem dizer, mas você é do PL, presidente do PL em Minas, é um aliado do Bolsonaro, mas eu vou fazer uma análise aqui como ser humano. Ao longo já de 8 mandatos de vida pública, maduro, 68 anos, avô de vários netos. Iniciou a carreira no PSDB. Né? E que aí, fazendo uma análise de ser humano, você pensa o seguinte, eu, ao longo de todo esse tempo, quantas vezes eu vi alguém falar em alguma pessoa que foi condenada a 27 anos no Brasil? É raro a gente ver isso. Nós, infelizmente, vivemos num país em que não é raro você ver falar num estuprador, você vê falar em alguém que matou o pai, matou a mãe, matou para roubar, matou várias pessoas, traficantes, figuras hediondas, né? Crimes hediondos. E a gente não vê esse tipo de pena. Agora, que monstro é esse que condenaram a 27 anos? Eu convivi com ele por quase 2 décadas e convivo com ele. Aí eu vou falar da pessoa humana. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto, no dia a dia, o presidente Bolsonaro, ainda deputado federal, e eu, como deputado federal, vários mandatos ao lado dele. Aquela figura muito firme, muito convicta das suas posições, mas brincalhão, alegre e com algumas características que são marcantes. Polêmico, defensor das suas posições, mas reconhecidamente por todos como um homem intransigentemente honesto. Um homem honesto, inclusive, na maneira de se expressar. E um homem que conviveu no parlamento com todos, sendo assim. Eu convivi com o Bolsonaro indo jogar futebol, participando de debates calorosos dentro da Câmara Federal, e depois vi o presidente se lançar candidato a presidente da República, não ser uma figura, um candidato com muita perspectiva de ser eleito, e o povo foi se identificando com ele, pela simplicidade dele,
pelo compromisso com a verdade, pela trajetória de diversos mandatos, sem nunca se envolver com corrupção, sem ter uma mancha na sua biografia, naquilo que possa ser considerado crime. Portanto, uma ficha absolutamente limpa, e se elege presidente da República. E enfrenta o sistema. E enfrenta do jeito dele, ele não mudou o jeito de ser. Eu dizia, eu convivi com ele deputado, depois convivi com ele presidente, era o mesmo Bolsonaro. O mesmo Bolsonaro de brincadeira simples, o mesmo Bolsonaro que falava palavrão, né? A ponto de, na campanha para a reeleição, mais de uma vez eu com ele no palanque, às vezes ele ia soltar um palavrão e falava, a Michelle já me alertou, a Michelle está me censurando que eu tenho que parar de falar palavrão. Eu não estou dizendo que falar palavrão é bonito, é feio. A gente sabe que está inerente até à cultura. Bolsonaro é um homem de viver no Rio de Janeiro por muito tempo. A gente sabe que é um pouco o estilo do carioca, às vezes, né? Às vezes fala com um amigo, às vezes fala brincando, às vezes fala com a família, se dirigindo assim. É esse que foi o presidente que caiu na paixão de grande parte do povo brasileiro. E, obviamente, despertou uma rejeição, né, que para alguns passou a ser ódio da esquerda brasileira. O problema é que quando veio esse processo contra ele, ele caiu numa primeira turma em que praticamente 100%, aliás, se esperava que era unanimidade a condenação. Aí veio o voto do Fux, que foi literalmente um voto técnico, o maior voto da história do STF, 12 horas sem ficar fazendo brincadeira, como Alexandre de Moraes ficou fazendo, ironizando, debochando, rindo, para dar uma condenação de 27 anos. Por quê? Porque ele estava dando uma condenação a alguém que ele tratou, desde que ele assumiu como ministro, como um inimigo, como um adversário. Assim como o Dino, né, que sempre tratou o Bolsonaro como um inimigo. E outros que tinham um vínculo com o PT e com o Lula, né, não só por terem sido nomeados. Ali a exceção era o Alexandre de Moraes, que foi nomeado pelo Michel Temer. Os outros todos nomeados pelo PT. E o Fux, mesmo sendo nomeado pela Dilma, deu um voto de sobriedade, justo, mostrando com clareza, dando exemplos na literatura e nos antecedentes do próprio STF. Aquilo que causou até assim, no Brasil, na imprensa, a imprensa, parte dela, que faz um verdadeiro papel de imprensa oficial, de chapa branca. Puxa vida, isso vai mudar o rumo da história. Mas nós sabíamos que os outros votos eram carta marcada. Então, resumindo, antes de considerar o daqui para frente, é preciso olhar para trás e ver o que se fez e que se está fazendo com o Bolsonaro. E o pior, para fazer isso com o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, que na minha opinião tem tido o comportamento de um psicopata obsessivo, ele fez questão de condenar pessoas inocentes, sem dar direito de defesa, fazendo julgamentos coletivos, coisa de nazifascismo, fazendo julgamento coletivo, cerceando os advogados de fazer sustentação oral, de fazer defesa, julgamentos sem serem presenciais, para condenar pessoas a 14, a 16 anos, para poder criar todo um clima de que houve uma grande tentativa de golpe de Estados e que aquilo tudo era uma grande quadrilha, condenando senhoras de 60 anos, senhores de 70 anos, sem nenhum antecedente criminal, que muitos deles nem quebraram sequer uma vidraça, estavam ali presentes protestando, mas ele precisava de construir a narrativa para chegar no objetivo dele, que era o Bolsonaro. Ou seja, além do Bolsonaro, tem centenas de pessoas que estão ali sendo condenadas, já estão na cadeia e não tem nenhuma outra esperança a não ser o Congresso, porque não há outra alternativa senão a anistia. Julgaram numa corte que não era competente para aquilo, porque uma ação dessa não poderia ser no STF, para a pessoa ter direito ao duplo grau de defesa. A recorrer. Recorrer a quem? Depois de uma decisão do STF? A Deus. Bom, a Deus na justiça eterna, mas aqui na Terra só tem um caminho, o Congresso. Portanto, a nossa expectativa com relação ao futuro, primeiro é que a gente anule esse processo, porque ele é nulo. Ele é um processo injusto, ilegal, covarde, criminoso, né? E além de anular esse processo, que a gente restabeleça as possibilidades não só dessas pessoas viverem. De imediato, anistia, que a gente espera que seja votada hoje o regime de urgência, depois que ela seja ampla, geral e restrita. Isso não significa que eu estou defendendo impunidade. Eu sempre defendi que a anistia deve ser
contra os julgamentos que o STF fez de forma ilegal. Agora, aquele que individualmente ficar comprovado que destruiu um patrimônio. Dizem, por exemplo, eles querem fazer uma anistia que aquele que queria explodir um caminhão e cometer um atentado que quase, acho que pode se equiparar a terrorismo, explodir um caminhão em frente ao aeroporto. Não tem ninguém falando em dar anistia para quem comprovadamente cometeu ou tentou cometer um crime contra a vida das pessoas e que isso esteja comprovado. Mas como é que você age para punir essas pessoas? Dentro do que a lei prevê. A ação tem que ser individual, tem que ser na primeira instância, para que essa pessoa se defenda, comprovado o crime, ela ainda tem possibilidade de recorrer, e isso eu não entendo que o projeto de anistia impediria de ocorrer. Então, o projeto de anistia poderia prever que essas pessoas continuassem respondendo, mas na primeira instância... Sem dúvida. Então, aqueles que... A minha defesa é essa, até porque o texto que nós pretendemos que seja aprovado seja ampla, geral e restrita, porém, sem você estabelecer aí no mesmo rol, como a esquerda está propagando, que a gente sairia tirando da cadeia assassino, criminoso, terrorista. Eles estão inventando um monte de mentira para as pessoas ficarem contra a anistia. Não se trata disso. É anistia contra a tese, uma tese narrativa fraudulenta do senhor Alexandre e da Procuradoria-Geral de que houve uma tentativa de golpe de Estado que foi planejada pelo Bolsonaro e por mais algumas pessoas e colocada em prática e que culminou no dia 8 de janeiro, quando ele nem aqui estava mais. É um negócio ridículo. O 8 de janeiro foi sim uma baderna, iniciou como um ato de protesto com milhares de pessoas, né? Seguramente, eu não sei o número exato, mas se fala em 20 mil pessoas que vieram pacificamente, sem nenhuma arma, fazer um protesto em Brasília. Alguns partiram para o vandalismo, devem ser punidos por vandalismo. E as outras pessoas estão sendo todas tratadas como terroristas praticamente. Aí é uma covardia sem dó nem piedade. Então, primeiro essa análise. Segundo, superado esse momento ruim da história brasileira, fica algo que isso não vão matar, não vai morrer. Essa semente que o Bolsonaro plantou, ou pelo menos que ele cuidou, porque sempre houve direita no Brasil, talvez faltasse à direita ter mais identidade, mais convicção de quais que são as motivações que fazem com que alguém seja considerado de direita. Eu hoje consigo compreender isso. Na verdade, para mim, ser de direita é ser conservador naquilo que é essencial para a vida em comunidade, para a vida em sociedade. Eu diria até aquilo que é essencial ao longo da história da humanidade, como, por exemplo, você ter uma crença espiritual. Você não interfere na religião de ninguém, liberdade religiosa absoluta, mas fé em Deus. A perspectiva de que tem algo maior do que nós, para que a gente seja um ser espiritual. A família, como uma forma de organização natural da origem de um Estado livre, a liberdade, né? E aí vem outros princípios, o direito de propriedade. Hoje eu me orgulho de ser conservador. No passado, ser conservador parecia ser retrógrado. Hoje eu sou extremamente interessado em inteligência artificial, em tecnologia, em inovação na gestão pública, mas é preciso ser conservador. Imagina a inteligência artificial se você não tiver nenhum cuidado para respeitar a família, para respeitar o direito à liberdade, para não respeitar esses princípios fundamentais da vida. Ela pode virar um monstro contra nós, mas a inteligência artificial ou a ciência, a tecnologia, aliada a esses valores, ela pode ser a redenção da humanidade, para a gente viver em paz, para a gente respeitar o direito do outro. Esses são os princípios que eu acredito que já está bem plantado no Brasil. Com o Bolsonaro ou sem o Bolsonaro, isso vai continuar. Eu acho que o senhor trouxe uma reflexão importante, que muitas vezes a imprensa, e até fazendo autocrítica, os analistas, né, ficam muito pensando assim, em quem que o Bolsonaro vai apoiar, em quem que ele vai botar suas fichas, como se fosse um jogo político tradicional, e não é, porque como o senhor colocou, ele provavelmente tá expulso da vida política, porque uma pena dessa natureza, ele não tem vida política, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que o pessoal muitas vezes não pega. Mas a partir daí, então, eu vou fazer uma outra pergunta, que é a seguinte.
Diante dessa experiência que houve com o STF, né, com uma ideia mesmo de que o STF extrapolou a legalidade, né, dentro do seu curso de ação, o PL, e eu diria até assim, o extrato conservador, vou até extrapolar o PL, o extrato conservador do Congresso, está tranquilo para uma condução da eleição em 2026? Olha, tranquilo a gente não está. A pergunta é assim, o quanto que esse julgamento abala essa... E aí eu falo do ponto de vista institucional, a confiança institucional no processo eleitoral. Olha, a gente tem que ver o seguinte, o processo eleitoral no Brasil é conduzido não só pela Justiça Eleitoral a partir dos municípios, dos estados, os tribunais regionais, mas especialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O STF seria alguém que não deveria e não pode interferir. Essa é a regra do jogo. Embora nós tenhamos os ministros do STF participando do TSE. Aí aumenta um pouco a nossa esperança, porque até onde me consta, a gente deve ter como presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, no próximo ano, o André Mendonça, que é um juiz, um ministro indicado pelo presidente Bolsonaro, que tem se mostrado imparcial, ele não tem se mostrado um bolsonarista, né? Mas ele seguramente não é um ministro de esquerda, ele não é um ministro que esteja submetido a uma linha ideológica ali dentro do STF, como está claramente alguns outros que comemoraram dizendo vencemos o bolsonarismo, derrotamos o Bolsonaro. É vergonhoso o que o Barroso fez, né? Vergonhoso. É como se assim, o juiz da final da Copa do Mundo, né, ao término e comemorar, meu time ganhou, né? É um negócio repugnante, né, num processo tão delicado como foram as eleições de 22 e que tinha Alexandre de Moraes presidindo o TSE e que, na minha maneira de enxergar, não foi imparcial, não foi justo. Esse é o maior problema. Eu até não entro no mérito propriamente das urnas, embora eu defenda o voto impresso. Se não tem nada a esconder, qual o problema de você ter a impressão, pelo menos de um percentual das urnas no Brasil, no início, e que possam ser objeto de auditagem, com segurança e, obviamente, sem acabar com o voto secreto. Não é imprimir para entregar eleitor. É ridícula a decisão do STF que tornou nulo a nossa votação. Eu votei a favor do voto impresso, dizendo que imprimir o voto iria acabar com o sigilo do voto, por isso era inconstitucional. Ridículo, né? É claro que imprimir o voto não era para entregar o voto para quem votou. É uma impressão feita sem que o eleitor tenha contato com aquela cédula impressa, né? É como se alguém imaginasse o seguinte... numa urna, né? Numa urna. É como se alguém imaginasse que, então, no passado, como era voto, que você escrevia o nome ou o número do candidato, você ia levar a cédula de votação para casa. Ora, se você levar a cédula de votação para casa, o voto não existiu, né? Então, é claro que esse tipo de argumento do STF, naquela ocasião, torna suspeito o processo. Essa coisa do STF e do TSE não aceitar o voto impresso torna suspeito. Que se eles dessem um argumento técnico, mas eles não dão um argumento, eles só dizem o nosso sistema é perfeito, é inviolável. E é curioso, agora, só este ano, o Banco Central acabou de comunicar que até o meados de 2025, até a metade do ano, nós já tivemos 4 invasões de hacker no sistema do Banco Central do Brasil, gerando prejuízo de bilhões de reais a algumas instituições financeiras, e a gente tem isso chegando hoje a entrarem nas contas de prefeituras e roubar dinheiro das prefeituras. Ou seja, o sistema que cuida da área financeira do nosso país é sujeito à invasão. Dá vontade de perguntar para o presidente do Banco Central o seguinte, vem cá, por que você não copia o sistema do TSE, que eles usam de 2 em 2 anos e que dizem que ninguém invade? Aliás, a Carla foi condenada, teve que fugir do Brasil, está exilada, buscando exílio na Itália, porque, segundo eles colocaram um hacker para invadir o sistema. Bom, o sistema não é inviolável, né? Então, é uma coisa terrível isso. Mas voltando lá à sua pergunta, eu acho que nós temos
um desafio enorme pela frente. O PL, que é o meu partido, tem consciência da responsabilidade que tem com o futuro do Brasil. Nós somos hoje o único grande partido nacional presente em todos os estados que é declaradamente oposição à esquerda e que assume princípios e valores, e vamos lutar por esses princípios. E eu não tenho dúvida que o povo brasileiro, na sua ampla maioria, vai querer mudar. Não vai querer continuar com Lula presidente, porque o povo brasileiro não é um povo que queira o socialismo. E o Lula, embora sempre que se elegeu se dizendo um democrata, passa a eleição, aí ele não resiste. Ele grava vídeos que está no YouTube dizendo: a gente tem orgulho de ser comunista. Ele vai lá e indica o Dino para o STF e diz: alegria maior de estar indicando o primeiro-ministro comunista para o STF. Eles atentam contra o direito de propriedade, apoiando a invasão das propriedades. Para ele, o candidato ideal para São Paulo é o Boulos, que é o outro também que só quer saber de invadir propriedade, destruir o direito de quem empreende. Olha, até o trabalhador mais humilde no Brasil, com quem eu convivo, na sua ampla maioria, não é a favor de destruir o patrimônio dos outros, não é a favor de invadir a propriedade do outro. Ele quer conquistar o espaço dele com trabalho, com honestidade. E isso a esquerda não gosta. Então nós temos que nos unir de maneira firme, e eu acredito numa união do centro e da direita para a gente retirar a esquerda do poder, salvar o Brasil, que está indo no caminho do eixo comunista, do eixo socialista. E o Lula demonstra isso claramente hoje. Ao invés de tentar dialogar com os Estados Unidos, ele quer abraçar a China, a Venezuela, né, o Irã, países socialistas onde não há liberdade, não há respeito ao direito do próximo. Deputado, se a anistia não for aprovada, né, se o Congresso não fizer a anistia, existe alguma chance do presidente Bolsonaro, né, do ex-presidente Bolsonaro, ou a sua família, boicotar a eleição do ano que vem? Mais ou menos como o Evo Morales fez na Bolívia, dizendo que eleição sem Morales não é eleição. Aí lá acabou resultando que a esquerda foi dizimada da eleição parlamentar e 2 candidatos de direita ficaram no segundo turno. A pergunta que eu faço o senhor sente na família ou no próprio entorno do presidente a disposição, eventualmente, de boicotar a eleição do ano que vem, caso a anistia não seja aprovada? Hipótese alguma. Primeiro que a gente acredita em aprovar a anistia. Mas, olha, eu não gosto de trabalhar muito no campo das hipóteses, mas fazendo uma análise sobre o posicionamento das lideranças da direita, não só a família, né, que está dentro da vida pública hoje, na sua, não totalidade, mas na maioria. O Flávio, que é um senador preparado, o Eduardo, que eu faço questão de frisar, ao contrário de que muitos colocam, foi lá para trabalhar contra o Brasil. Isso é o discurso do PT. Foi lá porque se ele tivesse aqui, ele estava preso agora. E aqui ele sabia que ele não tinha nada que ele poderia fazer pelo pai dele e pelo Brasil. Ele seria preso. E hoje o próprio STF deixa isso claro. Se ele voltar hoje, ele volta e é preso no aeroporto, literalmente, né? A gente sabe que ele tem que fazer o que está fazendo lá. Mas, hora nenhuma, ele foi lá para pedir que ataquem o Brasil. Ele foi lá para pedir que ataquem aqueles que estão destruindo a liberdade no Brasil, a começar pelo Alexandre de Moraes. Então, as medidas que ele foi pedir foi contra essas pessoas. A decisão do Trump de colocar tarifas contra a economia brasileira é uma maneira de dizer que o governo brasileiro está agindo contra os interesses do governo americano. Então, assim como o Trump coloca tarifas altas contra a China, contra a Venezuela, contra os países que são adversários políticos dos americanos, não tem nenhum Bolsonaro lá na Índia que está com tarifas altíssimas, não tem nenhum Bolsonaro na Venezuela ou na China. Tem pessoas que optam pelo comunismo e são contra os Estados Unidos. O Lula age assim e fez isso antes do Trump tomar essas decisões, quando ele chamou líderes do mundo inteiro aqui no Brasil, naquele encontro do BRICS, e, entre outras coisas, disse: o mundo precisa de parar de operar com dólar no comércio internacional. Ora, numa afronta direta ao interesse da economia americana, saindo fora dos limites do Brasil. Até, embora eu acho que seria muito ruim para o Brasil, se ele dissesse: no Brasil eu vou proibir a operação em dólar. Seria a mesma coisa de quebrar o Brasil, né? Mas ele não ficou satisfeito em dizer que quer acabar com as operações em dólar no Brasil. Ele defendeu e continua defendendo
que deve acabar com operações de dólar no mundo, o que é ridículo, porque isso não é uma questão de decisão do Trump. Não é querer, né? São as empresas que preferem operar em dólar por se sentirem mais seguras, não são os governos. Isso é economia de livre mercado. Mas esse é o perfil de um presidente socialista, né? Que não pensa no seu povo, mas no seu projeto insano de poder. Mas voltando à sua pergunta, para mim está muito claro que o Flávio, o Eduardo, a Michele, que são pessoas, o Carlos, que estão mais envolvidos com a política, sabem que o que está em risco não é só a vida do pai deles, e no caso da Michele, do seu marido. O que está em risco é o futuro do nosso país. E para nós enfrentarmos isso, nós temos que estar unidos para a gente poder salvar Bolsonaro, que eles querem literalmente matar politicamente. De certa forma, eles já estão se sentindo contemplados. Ele não pode abrir a boca. Ele está preso, embora em casa. Incomunicável. Eu fui visitar, eu fui autorizado, não pude tirar uma foto com ele, não pude entrar com o celular. Você não pode entrar na casa do presidente Bolsonaro, mesmo sendo uma pessoa da família, um amigo, carregando um celular. Você não pode. Ele está. A casa dele virou uma cela. E dali eles querem levá-lo para uma prisão definitiva, praticamente incomunicável. Aí não matam só politicamente, eu acho que matam fisicamente também. Para salvar não só o presidente, essas outras centenas de pessoas, mas principalmente para salvar o Brasil, que está indo no caminho do socialismo, nós temos que estar unidos. E aí eu falo nos governadores, que são governadores de direita, especialmente aqueles que têm algum desejo, manifestam claramente a possibilidade de serem candidatos à presidência da República, como o Zema, o Ratinho, o Caiado, o Tarcísio, que não manifesta, mas que boa parte do Brasil já entende ser um dos candidatos preparados e em condição de ganhar a presidência da República. Todos eles, eu tenho conversado com todos eles, têm clareza que nós temos que caminhar unidos. E vamos caminhar unidos para a gente dar ao país um futuro melhor. Deputado, o senhor acha que... Assim, quando a gente fala o centrão, na verdade não existe um centrão, são vários, né? E muitos dizem que existe um cálculo, né, no centrão, que é: nós queremos os votos do Bolsonaro, mas não queremos a liderança dele. Né? Por isso que uma anistia limitada, né, que não recupere a elegibilidade dele, poderia estar no rol dos interesses. Mas tirando essa articulação de lado, como é que o senhor está vendo a relação desse centrão, que não é um, mas são vários, com essa pauta da anistia? O senhor acha que está havendo um processo de adesão? Olha, como é que está esse cálculo? É uma pauta que eu tenho consciência que é difícil. E o segmento que é chamado de centrão, eu sempre tenho muito cuidado com esse rótulo, porque é o seguinte: você tem partidos que estão ali dentro do que se conceituou a chamar de centrão, que tem ótimos parlamentares, tem parlamentares com compromissos com o país, que são honestos, que não se envolvem fisiologicamente, e tem aqueles que são negociadores da política, que negociam e literalmente qual a vantagem que vai levar. Não é só eleitoral, é vantagem pecuniária mesmo. E quem paga o preço disso aí é a população. Essa turma não gosta do Bolsonaro. Essa turma engole porque o partido, às vezes, vê que ganhou o poder, é o fulano, vamos ficar com ele. Tanto é que muitos que ficaram com o Bolsonaro ficaram depois que ele se elegeu, tá certo? O MDB e vários outros que hoje estão com Lula, né? Eles tinham candidato próprio à presidência. Depois que o Bolsonaro foi para segundo turno, eu estou falando lá ainda em 2018, aí alguns vieram, mas quase ninguém. Quem veio mesmo foi depois que o poder estava instalado. E aí o que aconteceu? Vou te dar um exemplo fácil de você analisar o resto, embora eu nem precise citar nomes. O Correio, ele já vivia momentos difíceis antes do Bolsonaro. E havia pessoas ligadas a partido do Centrão dirigindo o Correio. Mas o Correio estava sobrevivendo com o Temer. Começou a dar uma organizada, mas o Correio era um dos cabides políticos, assim como várias outras instituições públicas do Brasil. Petrobras e por aí afora, Itaipu é uma vergonha, né? Esses cabides que sempre são ocupados no loteamento do poder, quando o Bolsonaro assumiu, ele colocou em muitos lugares deles generais, figuras austeras ou profissionais extremamente técnicos. Eventualmente, alguma pessoa ligada à política.
mas sem entregar todo o ministério ou toda a empresa pública. Essas pessoas eram literalmente vigiadas mesmo. A verdade é essa. O que aconteceu com o Correio, que estava à beira da falência? O Correio passou a ser superavitário. O Correio passou a dar lucro. O Correio cresceu, voltou a ser uma instituição que é uma instituição secular, patrimônio dos brasileiros, dando lucro. Aí entra o Lula. Volta o Centrão, ou parte ruim do Centrão. Vamos separar o joio do trigo. Volta figuras do PT. Volta, né, a quadrilha para roubar. O Correio está praticamente quebrado. A gente começa a ver as empresas públicas a dar prejuízo. Então tem aquela turma que fala mal do Lula na hora que chega a campanha, porque é difícil defender um cara como o Lula, principalmente para quem tem um mínimo de cérebro e de dignidade, né? E de independência. Mas gostam do Lula porque ele deixa roubar. Deixa literalmente roubar. Na minha opinião, rouba e deixa roubar. E aí o Brasil paga um preço muito alto, porque aí o PT, com o Lula, já aumentou umas 30 vezes impostos, enquanto o Bolsonaro baixou imposto. Está lá votando hoje uma PEC que fala que é para dar benefício na conta de luz, mas vai aumentar imposto, vai aumentar a conta de luz, igual a Dilma fez em 2014 para se reeleger. Então, é uma tragédia isso. Eu acho que nós temos que saber viver com esse momento de transição da política brasileira. Está diminuindo o número de partidos, a gente tende a ter direita e esquerda. Alguns falam, essa polarização está muito ruim. Olhe, o eleitor cada dia mais está querendo saber o seguinte, de que lado você está, meu amigo? Qual que é o seu posicionamento? Né? De que lado você está? O que você realmente defende? Porque essa história de partido nem, de político nem, né? E que fica esperando para ver se vai ser o Lula ou se vai ser o Bolsonaro ou alguém da direita para ganhar, aí depois ele está daquele lado, são um bando, né, de abutres, né, que querem literalmente sugar o sangue do brasileiro, roubando nos cofres públicos. Então, nós temos que botar o dedo na ferida. Nós não podemos mais aceitar essa história do político assim, eu sou muito moderado e tal, eu não tenho posições. Então, se você não tem posições, você não tem nem que vir para a política. Ou está vindo com segundas intenções. A vida pública, eu acho que ela requer que as pessoas se posicionem. E eu entendo que o PL vai ter como marca muito forte para essas eleições ser um partido que se posiciona, defende determinados princípios, e eu sou assim. Eu estou com 8 mandatos, eu vou para uma próxima eleição, mas deixando claro para o meu eleitor como que eu me posiciono. Sou uma pessoa de direita, sou conservador, mas sou inovador. Quero um país mais dinâmico, quero reforma administrativa, quero eficiência do Estado para ele não atrapalhar a iniciativa privada, quero valorização do trabalhador, mas quero que o trabalhador também trabalhe. Não quero um país em que hoje 57 milhões de brasileiros dependem de programa social. Tem pessoas que entrou no programa social no dia que estava nascendo. A família estava no programa social. Até hoje, né? A pessoa já fez mais de 18 anos. Ela já tem força de trabalho. Ela já é um adulto de 20 anos. E a família dela está fazendo 20 anos de programa social e não é ofertado para ela também uma alternativa de trabalho digno. Chegou um ponto que essas pessoas não querem trabalhar. Aí vem o IBGE e fala assim, o Brasil hoje tem o menor índice de desemprego da sua história. 5,4% apenas estão desempregados. Bom, peraí, 5,4% da nossa força de trabalho deveria ser aí alguma coisa que não chega a 10 milhões de pessoas, né? Se você olhar numa proporção da nossa população, da população ativa, né? Você não teria aí mais do que umas 5 milhões de pessoas, né? Porque eu estou falando só da população ativa, que é assim que você mede o índice de desemprego. Mas nós estamos no Brasil que tem 57 milhões de pessoas dependendo de programa social. Elas não contam para analisar desemprego. Se não estiver procurando desemprego, né? Não conta. Então é uma mentira escancarada. Nós estamos criando um país em que a pessoa já é educada desde pequenininho a dizer, você trabalha se você quiser, porque aqui a gente tem um programa que vai te alimentar. E você não precisa de querer mais do que isso para viver dignamente, não. Isso é uma vergonha. O jovem tem que ser educado com ambição no sentido bonito da palavra, de construir uma família, de lutar para ter seu patrimônio. E como é que ele vai fazer isso?
tendo um emprego, tendo um trabalho, estudando, tendo responsabilidade, respeitando os seus professores, respeitando a sua família. Isso tudo está virando coisa secundária. O crime está tomando conta, né? Começou com aquela história de coitadinho, ele pode roubar um celular porque ele é um coitadinho, e agora a gente vê o crime organizado tomando conta do país. Tem que ter uma resposta a isso, e aí quem entra na política tem que ter lado. Ou você é do lado de quem quer defender o que é justo, ou será que você é do lado do crime organizado? Porque já tem político hoje que faz parte da estrutura do crime organizado e com uma pose de defensor da democracia. Isso é repugnante. Mas o senhor acredita que a pauta hoje tem suporte para avançar? A pauta da anistia? Eu sinto que ela é uma pauta absolutamente justa. Nós temos um grande problema. Nós temos um governo que está usando não só os empregos, que ele não tem menor parcimônia de fazer loteamento da estrutura do Estado, né, com troca do toma lá da cá, emenda parlamentar. Quem está falando é um parlamentar que sabe, conversa com os colegas. Ó, tem oferta de tantos milhões de emenda a mais para você assumir essa ou aquela posição. Isso é nojento. Por isso que eu sempre entendi que a emenda impositiva deveriam ser as únicas. Não devia ter mais nada. Nenhuma emenda de comissão, de redator. A emenda impositiva. Ela é justa, sendo fiscalizada com rigor, porque aí ela vale tanto para quem é da base do governo, como para quem é oposição, para levar o dinheiro para quem precisa e está lá na ponta que te elegeu. Né? Não é levar o dinheiro para a pessoa, para os programas sociais, para aquilo que é necessário. É para isso que existe emenda. O governo está usando para cooptar voto. Infelizmente, ainda tem aqueles que se submetem a isso. Soma-se a isso que nós temos uma parcela significativa hoje de uma mídia oficial. Isso é pior do que a censura do regime militar. Censura do regime militar, as pessoas, que é muito ruim, não podiam se manifestar. Está voltando. O Ministério Público Federal, esta semana, ele propôs que seja cassada a concessão da Jovem Pan. Isso é nojento, você imaginar que um Ministério Público, que eu tenho tanto respeito pela independência do Ministério Público, que deveria ser o primeiro a lutar pelo princípio constitucional que é proibido censura, querer cassar a concessão de um veículo de comunicação por causa de determinadas opiniões ou por causa da linha editorial. Olha, acho que nem o período militar, que a censura era descarada, fizeram isso. É nojento, é uma vergonha para o Ministério Público. O promotor que fez isso devia de ser punido pela corregedoria do Ministério Público. Isso envergonha o Ministério Público do Brasil. Agora, a gente tem uma outra forma pior de censura, que aí é repugnante. Aí, para mim, se compara a crime organizado, que são os veículos que vendem a sua opinião para os financiamentos do governo, para as conveniências do governo, e saem ali formando a cabeça de milhões que estão lá vendo a novelinha, e depois vem um jornalismo podre, cheio de mentira, com profissionais que estão ali só para passar a sua versão dos fatos e não a verdade dos fatos, sem isenção nenhuma. E isso também é um desafio, porque estão lá lutando, falando, por exemplo, que a grande maioria da população é contra a anistia. Deixa eu te dar um dado real. Fizemos agora pelo PL de Minas Gerais, obviamente tudo documentado, porque trata-se de partido político. Quando contrata uma pesquisa, é com nota fiscal, contrato, empresa idônea, com condições de fazer a pesquisa. Fizemos uma pesquisa em Minas Gerais com mais de 3 mil entrevistados presencial. 115 cidades de Minas distribuídas estatisticamente em todas as regiões. Quase 70% dos entrevistados a favor da anistia. Uau! Isso foi em julho. É claro que pode, nesse momento, ter caído um pouco, pelo tanto que está sendo bombardeado a população com a narrativa de que foram todos uns monstros que queriam matar o Lula, que queriam matar o Alexandre de Moraes, e que tudo aquilo ali foi orquestrado. É uma narrativa cruel, covarde, mentirosa, usando veículos poderosos de comunicação, profissionais que eu acho que, na sua maioria, estão sendo usados, mas que, no meu entendimento, não dá para perdoá-los, porque não são nenhum analfabeto, nem analfabeto digital ou informacional ou político, estão a serviço de uma causa e se vendendo, para ficar ali fazendo coro com fake news, sem pelo menos dar oportunidade para alguém participar do debate lá naquele veículo de comunicação e dizer, não, mas peraí, e o voto do Fux?
Vocês não vão considerar? Até ontem o Fux era considerado um ministro respeitabilíssimo por todos vocês, até porque foi indicado pela Dilma, um homem com uma história limpa, digna, honesta, e que deu 12 horas de voto, tudo documentado, citando os artigos, citando os precedentes. Não, para eles aquilo não vale nada, porque contraria a tese, né, de que vem um Dino e fala assim, não, você do boi só enxergou o bife. Uma analogia ridícula, podre, inconsistente, de uma figura que não é apenas um comunista que está sentado lá, é uma figura que está ali com ódio, querendo promover vingança. E isso não fará bem para o futuro do Brasil. Eu falo isso, inclusive, para algumas figuras da esquerda e para petistas. A menos que vocês considerem que a democracia já morreu de vez e que nunca mais vai ter alternância de poder, que vocês são eternos no poder, se vocês estão pensando isso, fica difícil até conversar. Mas se vocês têm pelo menos uma pequena possibilidade de que vai ter alternância, tenham um pouquinho mais de sensibilidade, porque vocês podem estar alimentando um ódio, não em mim. Eu estou com 68 anos, não vou permitir que entre ódio no meu coração ou espírito de vingança, mas vocês estão alimentando isso em boa parte da população brasileira. Isso é muito ruim para o Brasil, que sempre foi um país, historicamente, mesmo nos períodos mais críticos, de um povo pacífico. E eles estão alimentando com uma perseguição covarde contra a direita, que ela fica muito visível no Bolsonaro ou na Débora do Batom, mas eu fui visitar em Divinópolis, um pobre de um aposentado, um homem, eu digo um pobre pelo que ele está vivendo hoje, né? Mas um homem digno, um homem que se aposentou trabalhando na rede ferroviária federal, criou seus filhos sozinho, praticamente sozinho, pelo menos da adolescência em diante, porque ficou viúvo muito jovem, ministro da Eucaristia, nunca cometeu um crime, ficha criminal zero, nenhum antecedente criminal, veio a Brasília, nenhum estilingue, nada. Me parece que tinha lá com ele uma garrafa de água mineral, um rosário, um terço no bolso, os documentos. Ele estava em frente ao palácio, foi preso, já está condenado, já está 2 anos na cadeia, 14 anos de cadeia. Não tem uma prova, não quebrou uma vidraça, não fez nada de errado. Estava aqui em Brasília. Quando o prenderam, ele falou a verdade. Falou, não, eu vim a Brasília para protestar. Vir aqui para protestar é sinônimo de ser golpista na cabeça do Alexandre de Moraes. E tem pessoas hoje dizendo assim, é isso mesmo, esse cara tem que morrer lá na cadeia. Tem cabimento uma coisa dessa? Que mundo é esse? Que Brasil é esse que nós estamos vivendo, da Idade Média? É por isso que começa a surgir episódios como esse nos Estados Unidos, que um jovem, digo jovem, mas com 31 anos, pai de 2 filhos, Charlie Kirk, assassinado de maneira covarde, no meio de uma palestra, num espaço público, apenas por causa das opiniões dele. Você pode compará-lo à figura de um Nicolas. A gente está até preocupado com o Nicolas, porque é um jovem cristão, defensor de valores cristãos, que é contra a esquerda. A solução é matá-lo? A solução é matar alguém que é do PT, que é defensor das ideias de esquerda? Não é por aí. Mas estão estimulando as pessoas a ir nessa direção com a perseguição que estão fazendo no Brasil contra quem é de direita e contra o governo do PT e o governo da esquerda. O STF está promovendo isso. Pegou, fez uma narrativa sem provas e condena as pessoas sem direito à defesa. A única alternativa que nós temos é a anistia. Claramente a gente está numa trilha muito preocupante. E eu fico feliz que o senhor tenha aceitado vir aqui ao Capital Político, passar essa perspectiva de quem está na liderança, né, desse debate. E que, como o senhor disse, não pode ser narrado de uma maneira simplista ou de uma maneira excessivamente interessada, né, por aqueles que acompanham e narram esse jogo. Deputado, eu queria agradecer, né, a presença do senhor, foi muito elucidativa e eu espero que essa agenda, que esse debate ganhe, né, a arena e seja feito com parcimônia, né, com calma e que o objetivo final seja a pacificação do país. Com certeza, Leonardo, eu te agradeço muito, agradeço àqueles que tiveram paciência de ouvir as nossas ideias, né? E com toda certeza o meu desejo também é esse, que a gente consiga fazer justiça, superar esse momento e pacificar o país, buscar novos caminhos, mas num ambiente de paz, de respeito, que é tudo isso que me motivou a entrar para a política ainda relativamente jovem, mas já com os meus
mais de 30 anos como vereador e hoje já com 68 anos, mais de 30 anos de vida pública, graças a Deus, com uma história de coerência, de dedicação a essas causas e, portanto, não vou jogar a toalha, não vou desistir do Brasil e nem desses valores. Obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanharam. Eu que agradeço. Obrigado, deputado.